Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Algo importante que eu gostaria de dizer aos irmãos, além desse aviso que todas as mensagens estão gravadas no YouTube, na plataforma do YouTube, no canal Remanescente Cristã Filadélfia. Bastou clicar no Google, essa igreja aqui já está rastreada pelo Anticristo, pelo Google, né? O Google Chrome. Aqui vira um ponto de referência, os funcionários do Google ligaram para cá e confirmaram aqui a Remanescente Cristã Filadélfia como referência, tá? É algo importante também a ser falado, que nós estamos comemorando o Dia da Bíblia hoje, por isso foram cantados vários cânticos aí, mostrando a preciosidade, a importância, a relevância da palavra de Deus para a nossa salvação. E o terceiro aviso, que também é muito importante, nós não cremos que o Senhor Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Com base no calendário judaico, nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo nasceu numa festa de tabernáculos. Por que o pastor Fernando faz essa afirmação? Todos os grandes eventos que Deus realizou sobre a face da terra, com o intuito de salvar o seu povo e a sua igreja, na vida do Senhor Jesus, foram realizados em dia de festas. O Senhor Jesus morreu numa Páscoa, ressuscitou numa festa de primícias, derramou do Espírito Santo numa festa de Pentecostes. Nós vemos aí outras grandes festas, que existem outros grandes eventos relacionados com Israel. Eu não vou estar aqui tecendo toda a história, mas uma das datas possíveis, que é a mais possível do nascimento do Senhor Jesus Cristo, é a festa do Tabernáculos. E por que a festa dos Tabernáculos? Na primeira tentativa, na primeira ação de Deus em tentar coabitar no meio do seu povo em aliança, foi quando Deus instruiu a Moisés: faça uma tenda portátil e articulável para que eu habite no meio do meu povo. Eu quero habitar no meio do meu povo. Quando nós observamos a caminhada do povo de Israel pelos 40 anos de peregrinação, as 4 tribos ficavam dos 4 lados do tabernáculo, e ali no centro estava a tenda do concerto, a tenda da adoração, onde o Shokan, o que gostam de chamar de Shekinah, ali se manifestava no centro, e Deus falava com Moisés. Uma vez por ano, ali dentro do lugar santíssimo, entrava o sumo sacerdote para adorar ao Senhor. Vemos o nome do Senhor Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Então Deus sempre teve por intenção habitar no meio do seu povo. E agora Ele habita como? No meio da nossa consciência, no centro das nossas decisões. Nosso Deus caminha conosco. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e aos confins da terra. Então nós recebemos o poder, a unção, o Espírito do Deus Altíssimo agora habita em nós, que somos templo do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos estar trabalhando durante todo esse mês de dezembro as mensagens natalinas, né? Falando da importância, da relevância do nascimento do Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele nós estaríamos mortos, sem razão para viver, sem motivo algum para continuarmos vivos. Por isso que Ele veio, para que tenhais vida, e vida em abundância. Às vezes você está na situação de morte espiritual, mas quando você tem Cristo no seu coração, você permite que a palavra te santifique, ela vai revigorar você, vai fazer você sentir vontade de viver e glorificar a Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler do versículo 17 em diante. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 17 em diante. Portanto, são 14 gerações de Abraão, de Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo.
José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la, como uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu me coloco como canal da tua comunicação nessa manhã. Eu me coloco à disposição do teu Espírito Santo para me usar, meu Deus, para pregar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra possa ministrar ao coração de todos que se encontram aqui. Ministra sobre a nossa vida, exorta-nos, Pai Santo, que nós possamos dar a luz ao Senhor Jesus Cristo através da prática das boas obras, através do testemunho. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai Santo, sela as nossas vidas, nos livra do mal, nos livra, quebra os grilhões, Pai Santo, de áreas da nossa vida que ainda se encontram escravizadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta o teu povo, pois para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer todas as obras de Satanás. Nós te adoramos, nós te veneramos, Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós queremos te ver face a face, nós queremos te adorar e te engrandecer. Senhor Jesus Cristo, habita em nós, circula em nosso meio e opera os sinais em nosso viver. Promova a emancipação de dentro para fora e glorifica o Senhor Jesus no nosso viver, através dos nossos lábios e do nosso testemunho. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Amém. Eu estava vendo o período das eleições no mês de dia 28 de outubro, foi o dia que se consolidou, depois de um longo período, um presidente conservador que valoriza a família, que valoriza a iniciativa privada, que fez aliança com Israel. Nós cristãos estamos muito felizes de ver que nós temos um presidente à direita e não mais presidentes à esquerda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe salvador da pátria humano. O único salvador da pátria é o Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz porque as situações em todas as áreas vão ser amenizadas. Algo interessante observar, que eu vi uma palestra do príncipe regente, né? Dom Felipe de Orleans e Bragança. Ele é o príncipe. Ele é descendente do Dom Pedro II, que foi expulso do Brasil por um golpe. E é interessante que ele prova lá a genealogia dele, sendo ele rei e é o candidato ao trono, né? Então é interessante que quando efetuaram o golpe, mandando embora, expulsando do Brasil a família real, com o golpe de Estado com Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, tramaram um golpe terrível, tiraram o reino, expulsaram o imperador Dom Pedro II do Brasil, mandando eles voltarem lá para Portugal. E eles disseram assim: nós vamos fazer um plebiscito para ver se o povo quer a república ou a monarquia. Ficamos esperando mais de 110 anos e nunca fizeram o plebiscito. Mandaram o rei embora. Na calada da noite, o navio já estava preparado, expulsando o rei daqui, para que a população não se rebelasse, né? Interessante isso. Não vou entrar na história, mas algo interessante é que todo rei ele tem uma genealogia. Ele tem uma árvore genealógica de onde pode se constatar a importância, a relevância daquele nome para em si se consolidar aquele nome do candidato como
o sucessor à cadeira, ao trono de uma nação. E vemos que Mateus aqui ele faz questão de trabalhar logo no início do seu evangelho, demonstrar esta genealogia. E é interessante que ele pensou tudo assim de forma certa, inspirada pelo Espírito Santo, trabalhando com uma numerologia, uma cabala mística muito interessante, de múltiplos de 7, né? Isso é um negócio complicado que eu não vou me deter a explicar aqui na mensagem, mas eu fiz questão de citar o versículo 17, que ele fala o número 14. Ele fala 14 gerações de Abraão a Davi, de Davi até o cativeiro babilônico, e do cativeiro babilônico até o Senhor Jesus Cristo. Múltiplos de 7, duas cadeias de 7, 3 vezes, representando o número 6, que talvez represente o número de homem, né? 7, e interessante observarmos também a importância dessa cadeia de números de 7, gerando 14 na descendência, e citando o nome de Abraão, citando o nome de Davi, citando o cativeiro babilônico e o Senhor Jesus Cristo. E aí vemos uma correlação muito profunda nesta genealogia, porque a Abraão foi feita uma promessa. Nós vemos lá no chamado de Abraão, em Gênesis 12, que Deus fala: sai para fora, sai da tua parentela, sai de todo o teu meio onde você está e vem para cumprir algo, atende o chamado para cumprir algo que eu tenho a realizar através da tua vida, que é formar de ti uma grande nação e por meio deste abençoar todas as nações da terra. Nesse chamado nós já vemos aí um chamado profético a se realizar no Senhor Jesus, porque Abraão haveria de formar a nação de Israel, uma confederação de 12 tribos, e por meio dessas 12 tribos, especificamente a tribo de Judá, dali haveria de nascer o Senhor Jesus Cristo. E o reino ao qual haveria de sair do Senhor Jesus Cristo seria um reino eterno, e todas as nações da terra, em especial nós aqui no Brasil, nação gentílica, também seríamos abençoados. Quando nós atendemos em obediência, como Abraão atendeu em obediência ao Senhor Deus, as bênçãos de Abraão se estendem para as nossas vidas. Quando nós atendemos ao chamado do Senhor, sai da corrupção, sai desse lugar, atende o meu chamado e cumpra o meu propósito, Deus cria um novo propósito para a nossa vida, um novo alvo para a nossa vida. Nossa vida começa a ter um foco, um objetivo, não mais nas coisas dessa terra, não mais em sustentações instáveis dessa terra, mas numa sustentação firme que é a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o plano perfeito para construir através das nossas obras, das nossas atitudes, algo que vai engrandecer a Deus. Então vemos que de Abraão existiu um pacto. Abraão, tu vais circuncidar os teus filhos da tua casa, lá em Gênesis 17, no 8º dia todo menino vai ser circuncidado. Isso é o pacto abraâmico, consiste em amputar a carne que cobre o prepúcio do pênis masculino. Aí todos os filhos de Abraão, quando tinham relação com as suas esposas, a bênção do pacto abraâmico passava para as mulheres e as mulheres aos seus filhos, e assim a bênção vai prosperando. Você já viu algum judeu pobre? Você sabe quem criou o dinheiro? Nathan Rothschild, são judeu. Eu não conheço nenhum judeu pobre. Por quê? Por causa de uma bênção, de um pacto feito com os judeus lá atrás e que Deus jamais revogou. Por isso que os judeus são prósperos. Por isso que a economia norte-americana cresceu 10 trilhões em menos de 2 anos com Donald Trump. Por isso que a nação dos Estados Unidos é uma potência. Donald Trump é o melhor presidente que os Estados Unidos já teve. Graças a Deus o Bolsonaro já deu um passo para Israel, né? Vai colocar a embaixada brasileira lá em Jerusalém, né? Então é muito bom se aproximar daqueles que são amigos de Deus, do Deus de Abraão, né? E aí depois nós vemos que de 7 gerações vem Davi. Você se lembra muito bem que Deus tirou de trás das malhadas a Davi. Davi era o pastorzinho que adorava a Deus e cuidava de ovelhas. E em todas as fases de Davi, cuidando de ovelhas, enfrentando o urso, enfrentando o leão, para proteger o seu rebanho do seu pai Jessé, nós vemos que ali em todas essas atividades,
Deus estava preparando o coração de Davi para ser o rei de uma confederação de tribos dispersas. Nós vemos que a derrota do rei Saul em Gilboa fez com que muitos dos grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, começassem a pensar: cadê a nossa prosperidade? Estamos perdidos. Vamos perder tudo que conquistamos. Vamos perder a terra que Deus prometeu para os nossos antepassados. Não temos um rei. Mas aí eles se lembraram de um grande guerreiro. E aí vemos quando o aparelho militar de todas as tribos foram ali em Hebrom reconhecer: Davi, Saul está morto, mas nós reconhecemos você como rei. Então dali estava se construindo uma nova experiência para a nação de Israel, cumprindo impecavelmente o que Samuel falou na casa de Jessé: eu já levantei um homem segundo o meu coração, é Davi, ele vai ser rei. Depois de alguns anos, ali estavam todas as tribos reconhecendo Davi como rei de Israel. E assim, o pastor Davi conseguiu congregar a confederação das tribos. E aí vemos a promessa. Deus foi enfatizando por Natã, por Gade, a Davi, de que ele seria um rei, que seu reino não teria fim. E aí vemos que a geração de Davi, é citada aqui, 14 de Davi, a Babilônia. O inimigo lutou ao longo de toda a história para destruir a linhagem dos reis da tribo de Judá. Nós vemos as 10 tribos do norte foram levadas cativa por Sargão, o imperador assírio, e os israelitas se misturaram com os povos pagãos. A linhagem foi contaminada, mas 2,5 tribos perseveraram: a tribo de Judá, na Judéia, capital Jerusalém, os levitas e parte da tribo de Benjamim. O Senhor fez um pacto com Davi, e nós vemos que a tribo de Judá pecou por influência de Satanás, com o intuito de deter esse plano, impedir que o rei viesse em cumprimento à profecia que fora feita a Davi. Vai vir um rei da linhagem de Davi, que o reino não terá fim, e o império de Satanás ia ser detido, né? Nós vemos lá em Hebreus 2,14 que Satanás, quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, ele também montou um reino aqui na terra. Lembra quando Jesus estava sendo tentado no deserto? Ele falou: se prostrado me adorares, Jesus, o Filho de Deus, eu te dou todos os reinos dessa terra, porque me foi entregue. Então ele tem um reino aqui nessa terra. Só que o reino dele está com os dias contados, porque Jesus Cristo já cumpriu praticamente 90% da missão, derrotando ele na cruz do Calvário, cumprindo Hebreus 2,14. Assim como os homens participam da carne e do sangue, assim o Senhor Jesus Cristo participou da carne de natureza humana e deteve aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então o diabo sabe que o reino já foi imposto. Ah, mas cadê, Fernando? O Jesus não está governando em lugar nenhum aí não, ele está governando aqui, ó. O meu reino é espírito. O reino do Senhor Jesus foi implantado no teu espírito. Então aqui depois de Davi, nós vemos que a nação dos judeus, a nação de Judá, caiu em pecado por influência do diabo. E o diabo disse: agora eu levei a nação de Israel, a nação de Judá, para o cativeiro babilônico, e agora eu destruo o plano de Deus de salvar a humanidade. Não, não vai destruir não. Deus levantou os profetas. Isaías, 250 anos antes do povo ir para o cativeiro em Babilônia, veja no versículo 17 aí, ele profetiza: o cativeiro vai durar 70 anos, mas depois de 70 anos eu vou levantar um imperador chamado Ciro. Depois você veja Isaías 45, ele chama um imperador persa, e o homem nem havia nascido. Ele será o Redentor. Ele vai resgatar a descendência real de Judá, de Davi, lá de Babilônia, depois de 70 anos, e eu depois vou levantar reis dos quais vai nascer o meu filho Emanuel, o meu filho vai encarnar. Então nós vemos a profecia relacionada com os números, nisso que Mateus escreve aqui, algo incrível que se cumpriu. E vemos que após 70 anos, no ano 535, lá vem Zorobabel, descendente de Davi. A linhagem real do rei Davi foi preservada em Babilônia.
Incrível. Até todos que foram levados cativos para a Babilônia prosperaram muito e muito, enriqueceram muito em Babilônia. Alguns não quiseram nem voltar de tanta riqueza que contraíram lá em Babilônia, cumprindo da profecia, que eu não quero entrar, senão estende muita mensagem. Num dia com mais calma eu faço um estudo bem mais detalhado. Então aqui nós vemos todo o cumprimento cabal. Zorobabel volta com uma expedição restauradora, restaura Jerusalém, e o plano do Senhor vem vindo em cumprimento perfeito. E aí ele faz o quê? Ele traça uma linhagem. Antes de falar dessa cabala, dessa numerologia que está no versículo 17, de 14 gerações, em grupos, em 3 grupos, vemos que ele traz a documentação desde Abraão até chegar aí a José, que era o padrasto do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não foi gerado por homem. Ele tinha um padrasto, um pai tutor. O Senhor Jesus Cristo sempre foi um com Deus, né? Como é que está lá em João? O princípio era o Verbo estava com Deus. Então, quando houve a criação de todas as coisas, o Senhor Jesus já estava lá. O que ia acontecer aqui em Mateus é o que? É o Senhor Jesus Cristo, como Deus, agora adquirindo natureza humana e nascendo na forma de um bebezinho. Então ele sempre foi um com Deus. Por isso que nós não devemos adorar Maria. Os católicos adoram e veneram a Maria, né? Como é que é o cântico da Maria lá? Minha alma engrandece ao Senhor. Tá vendo? Ela não está venerando ela. Ela está venerando o que está nascendo nela. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ó, ela está chamando o bebê que vai nascer dela de Senhor. Não é ela que pode salvar. Ela não é mediadora coisa nenhuma. Né? Quem é o mediador entre Deus e os homens, e o único digno de toda adoração é o Senhor Jesus. Né? Então veja algo interessante que eu queria que você atentasse na genealogia. Talvez você nunca viu um pastor trazer uma mensagem na genealogia, mas você nem imagina quantos mistérios. Se eu for descarregar tudo que eu aprendi nesta genealogia, você vai ficar impressionado. Eu vou tentar citar a essência. Então veja que em Abraão eu citei, havia um pacto abraâmico. O que Deus promete, ninguém pode revogar. Deus prometeu, vou fazer de ti uma grande nação. Tua mulher é estéril, mas não tem problema. Ela vai gerar uma nação. Gerou ou não gerou? Olha a nação de Israel até hoje aí, ó, contando história. Babilônicos, persas, tantos povos morreram, foram destruídos, mas a nação de Israel está até os dias de hoje cumprindo a promessa. E aí veja interessante, ele vai citando Abraão, gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, Judá gerou Pérez, Pérez, cuja mãe foi Tamar. Olha que coisa interessante. Alguém talvez já disse para você lá na Rede Globo, né, que judeu e cristão é machista, é uma sociedade patriarcal que discrimina a mulher. Será que nós cristãos discriminamos as mulheres? Muito pelo contrário, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo amou a todas as mulheres, tratando em condição de igualdade. Os samaritanos eram discriminados. Veja como o Senhor Jesus Cristo tratou aquela mulher samaritana que teve 5 maridos, né? Se fosse qualquer um, discriminaria. Mas o Senhor Jesus Cristo amou as mulheres. Não vamos nos esquecer algo que depois eu vou trabalhar na próxima mensagem, a mensagem de Lucas. Nós vemos que quando Deus desfere o juízo sobre o homem, a mulher e a serpente, nós vemos que para a mulher ele traz algo muito importante. A importância da mulher no plano de salvação. O que eu disse alguns instantes atrás? Que o Senhor Jesus ele não foi gerado por homem. O Senhor Jesus não foi gerado por contato sexual. Foi o poder sobrenatural do Espírito Santo fecundando o óvulo de Maria. Então o Senhor Jesus Cristo teve semente de mulher e não semente de homem. Foi o poder sobrenatural de Deus ali fecundando um óvulo no período fértil de uma mulher que era virgem. Então não houve nenhum contato sexual. Então você vê que para a serpente Deus desfere o juízo, você vai rastejar, você vai andar sem perna agora, você vai se rastejar, você vai comer pó, o homem destrói do teu rosto, comerás do teu pão, mas para a mulher ele faz uma promessa.
A tua semente vai pisar a cabeça de Satanás, da serpente, e vai reparar tudo o mal que vai ser conflagrado sobre os teus filhos. Tanto é que quando nasceu Sete, depois do homicídio de Caim contra Abel, né? Nós vemos que a Eva já coloca o nome do filho de Sete. Sete significa o juramento que Javé fez para mim. Juramento. Deus vai cumprir a palavra agora. É o Sete que vai reparar todo o pecado, tá? Note que ele citou o nome de uma mulher aí, Tamar, não citou? Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Interessante, Judá era o sogro de Tamar, né? Pela lei do levirato. Aí é uma história longa, não vou entrar aqui agora. Mas note que ele gerou, que Mateus fez questão de citar Tamar. Aí depois vem outra mulher que ele vai citar aí, ó, no versículo 1:5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Aí depois veja no mesmo versículo 5, Ruth gerou Jessé. Aí depois veja no versículo 6, citou outra mulher, Betseba. Como eu falei, a sociedade israelita, a sociedade israelense era extremamente machista nesse aspecto de que somente os homens recebiam a herança. Somente quem poderia reivindicar herança eram homens. Por isso que na genealogia só tem nome de homem e não nome de mulher. Mas como eu falei, Mateus faz questão de citar Tamar, ele faz questão de citar Raabe, ele faz questão de citar Ruth, e ele faz questão de citar a Betseba. Quem foi Tamar? Tamar foi aquela mulher que se transvestiu de prostituta para conseguir o benefício da lei do levirato. Quando um homem morria sem deixar filhos, Deus escreveu uma lei. Para que aquela mulher não morresse viúva e pobre, sem nenhum recurso financeiro, o irmão daquele viúvo, do que faleceu, tinha o dever de entrar naquela mulher no período fértil e gerar um filho nela. Para quê? Para que o filho dela fosse o herdeiro da riqueza, da propriedade. Lembra que eu falei que a herança passava de homem para homem, dentro de um clã, dentro de uma família de laço sanguíneo, né? Então Tamar foi beneficiada. E a gente vê às vezes alguns pastores, né, dizendo assim, Tamar se vestiu de prostituta, mulher pecado. Não. Visão errada igualzinha que Judá teve. Aqui está citando Judá, não está? No versículo 3 aí, começa citando o nome dele. Lembra o que ele fez com ela? O quê? A minha nora pecou? Arranca ela para fora de casa, taca fogo nela, ó. Aí os servos foram lá pegar a Tamar, puxaram ela pelos cabelos, aí eles arrancavam a roupa, apedrejavam. Aqui veja que Judá foi mais rígido, taca fogo nela porque ela desonrou a casa dos Judá. Olha só. Só que na hora que pegaram nela ali, ela mostrou o penhor, ela mostrou o álibi dela. Ó, eu tô grávida desse homem aqui, ó. Com certeza o servo, na hora de ver o álibi, ele viu o cajado, ele viu o selo e ele viu o cordão. Cajado do meu senhor. O selo do meu senhor. Foi o meu senhor que engravidou a Tamar. E aí Judá reconheceu: essa mulher foi mais justa do que eu, porque eu não obedeci à lei do levirato. Então essa mulher aqui, ó, que era condenada, criticada, é a viúva negra, todos os filhos de Judá dormiram com ela, morreram, é a viúva negra, o apelido dela era a viúva negra. Já viu a viúva negra, que depois que copula, o macho morre? Colocaram o apelido dela, a viúva negra. Ela foi honrada, e foi honrada como? Ó, na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Depois ele cita outra mulher aqui, ó, Raabe. Quem era Raabe? Nós vemos que Raabe era a prostituta de Jericó que escondeu os dois espias. É interessante que quando os dois espias vão até ela, ela fala: olha, eu sei que o Deus que você serve é Deus poderoso, e Ele vai derrubar essa cidade aqui, essa cidade vai ser tomada. Eu ouvi que vocês saíram com grande poder desse Deus lá do cativeiro egípcio. Ó, ela ouviu, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, por ela ter ouvido, o coração dela se encheu de fé. E ela viu oportunidade: eu vou me salvar. Essa cidade vai ser pilhada e destruída, mas eu quero me salvar. Deixa eu pular para o time certo. Ela foi para o time certo, daqueles que temem a Deus. Ela fez uma aliança, e quando houve a conquista de Jericó, ela tinha na sua janela o cordão escarlate, o cordão vermelho, que representa o sangue de Cristo. Creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. E quando a cidade caiu,
somente a casinha dela ficou de pé lá no muro. Que o muro tinha 8 metros de espessura e tinham casas no muro. Caiu todo o muro e a casinha de Raabe ficou de pé. E Josué deu ordem: vão lá, entrem e tirem todos os que estiverem dentro da casa da Raabe. Ó, Raabe, que era uma prostituta, agora era uma serva de Deus. E toda a família que creu dentro da casinha que permaneceu foram salvos. Está notando que Deus está trabalhando aqui? Uma linhagem que alguém diria assim: não, a linhagem real tem que ser de gente santa. Deus não usa coisa impura. Deus usa até o diabo, hein? Olha que usa, eu provo você na Bíblia. Usa ou não usa? Usa. Quem era o espírito de mentira que enganou lá os profetas, que levaram o rei Acabe à morte? Deus usa aranha? Deus usa o jumento? Deus usa o jumento, sim. Lembra a mula que falou com Balaão? E quem era Balaão? Um mago, um esotérico. Ele ganhava dinheiro para fazer magia negra. Era um bruxo. Vou consultar os espíritos para ver se eu posso rogar uma praga aqui sobre a nação de Israel, né? E outra, falou uma coisa que nós costumamos a dizer bastante às vezes com fé, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Quem disse isso? O bruxo Balaão, pelo Espírito de Deus. Quando Deus dá ordem lá em cima, até o diabo tem que se submeter. Glória tá a vendo? Deus, aleluia. Quando Deus quer resgatar, resgata a prostituta, Raabe, ó. Você não vai ser mais prostituta, agora você vai ser santificado. Josué pega a Raabe e coloca ela para fora da raia e purifica ela. E depois ela casa com o príncipe. Aí a história de amor fica bonita, né? Ela casou com o Salmão, né? Desculpa eu. Não, é que não pode mais, tá gravando, só esse tantinho. E aí vemos que ela casa com o Salmão, né? E dali nós vemos uma outra coisa bonita que vai acontecer dessa experiência. Ainda estava bem fresquinha na mente do povo de Deus, né? Salmão gerou a Boaz. E Boaz vai casar com quem? Veja que depois é citado aí, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Você lembra que os israelitas odiavam os moabitas? E eles eram o quê? Primos de Israel. E por que os israelitas odiavam os moabitas? Porque o Balaão fez uma armadilha sexual com prostitutas moabitas e a nação de Israel caiu em pecado e a praga de Balaão pegou sobre o povo de Deus. Morreram mais de 24 mil pessoas pelo encantamento esotérico. É por isso que nas religiões esotéricas, principalmente as de panteão afro, ocorrem muitas orgias sexuais. É a mesma coisa. Em outras palavras aqui, Balaão era um macumbeiro da pesada, né? Lançava praga, lançava agouro, fazia magia negra e a praga pegava. Mas pegava em quem? Pegava em quem não estava em obediência, não estava em submissão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então a praga não pega em quem teme a Deus, amém? Então vemos aqui que Ruth era uma moabita. E Deus escolheu uma moabita. Por que Deus escolheu uma moabita? Porque pela declaração de fé dela, né? Quando ela poderia muito bem ter abandonado a sua sogra à sorte, não.